Enquanto eu estou apagando aqui o quadro aqui da aula anterior, vocês vão colocando aí a frequência de vocês direitinho aí, tá bom? Deixa eu ver aqui a aula 43 também. 41, 44. A gente está aí no livro, na página. A gente vai falar da página 80. Vou pegar aqui a frequência de vocês. Ó, vamos aqui, ó. Ontem a gente estava fazendo o estudo das sentenças matemáticas, né? Aí a gente aprendeu a sentença aberta e a sentença fechada, não foi assim? Eu acho que eu escrevi, eu comecei a colocar, foi a sentença aberta, certo? Deixa eu colocar aqui de novo o apontamento de ontem, né? Eu tenho a sentença aberta, que são as sentenças. São sentenças. São sentenças
cuja resolução é questionável, ou seja, sempre há um valor oculto. Já a sentença fechada, são sentenças fechadas, são sentenças cuja resolução é inquestionável, ou seja, não há valor oculto, certo? Aí aqui eu vou colocar aqui de vermelho aqui, ó. Acho que dá para, eu vou colocar de azul. Ó, aqui nas abertas a gente não pode, não dá não se pode afirmar se ela é verdadeira ou falsa. Na aberta não dá para saber se é verdadeiro ou falso. Né? Já aqui, ó, aqui a gente pode identificar como verdadeiro ou falso. Certo? Pronto. Essa é a conclusão da nossa ideia de ontem. Certo? A ideia da sentença aberta e a ideia da sentença fechada. Tá bom? Então, quando eu coloquei lá esse seguinte exemplo aqui, ó. Eu coloquei lá, por exemplo, eu coloquei na sentença aberta, eu coloquei esse exemplo aqui, ó. Eu vou colocar 3 exemplos aqui, 4 exemplos para a gente discutir aqui. A gente vai colocar se é aberto e se é fechado aqui a sentença. Ó, quando eu coloquei isso aqui, ó, 3x mais 1 igual a 8. Eu coloquei assim, 3 mais 2 igual a 5. Eu coloquei 6 menor do que 8. Quando eu coloquei 3x igual a 6. Tá?
Aí eu coloquei duas sentenças que são abertas e duas sentenças que são fechadas. O primeiro exemplo, o primeiro exemplo é uma sentença aberta, que está aberta. A resposta dela está em aberto. Por quê? Porque eu não sei dizer se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Vamos lá, pessoal. Ó, eu só desliguei o áudio aqui, porque eu pedi para minha esposa falar para minha irmã que tem uma pessoa ligando aqui, para ela conversar com ela no outro celular, no outro aparelho. Ó, é, essa sentença aqui, ó, esse exemplo aqui é uma sentença aberta. O que eu falei da sentença aberta? A gente não consegue ver a solução dessa questão aqui, ela é questionável. A gente não sabe se isso aqui é de fato verdade. Por isso que eu digo, ó, não se pode afirmar se é verdadeiro ou falso. Então é uma sentença aberta, certo? Agora aqui, quando eu digo que 3 mais 2 é 5, aqui não tem o que questionar, isso aqui é inquestionável, isso aqui é uma sentença fechada, certo? Assim como quando eu digo 6 é menor do que 8, isso aqui é uma sentença fechada. Porque eu sei que isso aqui é verdadeiro, e eu sei também que isso aqui é verdadeiro, tá bom? Agora, esse aqui, por exemplo, é uma sentença aberta. Porque não dá para a gente, com exatidão, saber se 3 vezes o x é igual a 6. Quanto que é o x? Né? Você pode dizer assim, professor, o x é 2, porque 3 vezes 2 é 6. Tudo bem, mas o x poderia ser também outro valor, né? Poderia ser outro valor, não necessariamente o 2, né? Certo? Aí, o que acontece? Só um instante, pessoal. Vamos lá, pessoal. Ó, então aqui eu deixei bem claro essa teoria de sentença aberta e sentença fechada. Se você tiver isso no caderninho de vocês aí anotado, certo? Se for fazer qualquer simulado, qualquer prova, não, só você dar uma olhadinha nisso aqui, tá bom? Não tem problema nenhum.
Pessoal, me desculpem aí, porque eu tive que resolver logo essa ligação aqui, mas vai dar certo. Ó, a questão de sentença aberta e sentença fechada, vocês têm alguma dúvida, pessoal? Vocês já tiraram o print, já posso passar adiante? Professor, Oi. o senhor poderia explicar novamente o que é sentença aberta e sentença fechada, por favor? Pronto, vou explicar de novo. Ó. A sentença aberta, ela é uma sentença que ela é imprecisa. A gente não tem clareza na afirmação se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira, se é falso, certo? Então, quando ele diz assim, ó, que 3x mais 1 é igual a 8, eu não sei qual é o valor do x. O x pode ser qualquer número ali, tá certo? Aí, isso é uma sentença aberta. Por quê? Porque eu não consigo, eu não consigo saber, eu não consigo afirmar se aquilo é verdadeiro ou é falso, aquela igualdade que ele colocou, né? E aí, a solução daquela minha expressão ali, ela é questionável, a gente está questionando. Então, porque a gente não sabe qual é o valor do X, ok? Já na sentença fechada, não. Você não questiona, é inquestionável a sentença fechada. Você sabe que ou ela é verdadeira ou ela é falsa, certo? No exemplo 2, 3 mais 2 é 5. Pronto, acabou. A gente sabe que aquilo ali é verdade. Assim como no exemplo 3, ó, o 6 é menor do que o 8. Está correto, é verdadeiro. Então, quando a gente não tem nenhuma sombra de dúvida, certo? Quando a Professor, gente não tem nenhuma sombra de dúvida, a gente já chama ela como fechada. Oi. professor, no exemplo 3 seria sentença aberta, porque o senhor colocou fechada. Não, o exemplo 3 é fechada. Porque, ó, quando eu afirmo assim, ó, 6 menor do que 8. Aí eu não tenho nenhuma dúvida. 6 não é um número menor do que 8? É verdadeiro. Então, eu sei que aquilo ali é verdadeiro, é inquestionável. Então, a sentença lá, a resolução dela é inquestionável. Aquela afirmação ali, ela não tem nenhum valor oculto, não. Tá bom? Entendeu? Entendi, professor. Obrigada. Professor, pode focar a câmera que não dá pra ver nada. Peraí, só um instante. Melhorou? Pronto, copiaram aí? Piorou. Piorou? E Olha aí se deu uma melhorada. Deu certo? Alguém está dizendo que está melhor? Quem é essa pessoa que está com o nome Paulo Vitor, hein? Que está desde o início da aula aqui, ó, só com chocarrice. Esse rapaz aqui, ó, esse aluno aqui, só com chocarrice desde o início da aula. Rapaz, eu não tô de brincadeira, não, rapaz. Isso aqui é um negócio sério. Certo? Eu já vou colocar aqui o nome dessa. Já vai para a lista já dos que vão ser chamados a atenção. Eu já falei para vocês que vocês deixem dessas conversinhas aí. Vocês não estão se ajudando, minha gente, fazendo isso não. Certo? Vocês não estão se ajudando, não. Aí a gente preocupado aqui, ó, os alunos aqui preocupados aqui em tirar print, porque a imagem não está focando.
Os alunos preocupados com a aula e você com brincadeira aí, certo? Se você não quer assistir a aula, você pode sair da aula. Não adianta você ficar na aula só conversando aqui com os outros aí. Os outros também podem se sentir à vontade, certo? Não pode você estar brincando aqui no chat direto aqui. Não tá certo, rapaz. Certo? Melhorou, pessoal, aí? Ó, vou apagar aqui. Anotei aqui o nome aqui. Saber quem é. Aí daqui tá certo aqui. Ainda tá questionando aqui, tá dizendo que entrou agora. Daqui tá certo. Vou apagar aqui, pessoal. Melhorou e deu para tirar o print? Vou apagar, vou continuar aqui. É complicado, viu, pessoal? Aí a gente vai agora, a gente vai ver o seguinte contexto agora, certo? A gente está chamando essas sentenças matemáticas. Ontem, aliás, essa semana, a gente fez uma tabelinha lá, que a gente utilizou a linguagem matemática. Não preciso copiar isso aqui agora, não. Só para eu abrir aqui uma explicação aqui, ó. Linguagem matemática e linguagem corrente. Certo? Essa linguagem matemática... Oi. Isso vai ser conteúdo de prova? Vai sim, a continuação, a gente já está no terceiro período já. Certo. Ó, deixa eu fazer maior, pode ser que melhore aí na imagem aí. A linguagem matemática, vou colocar só assim, mate, e a linguagem corrente. Quando a gente escreve no português, lá como a gente fez, o dobro de um número e lá se vai, a gente coloca aqui duas vezes, quando a gente não sabe o número, chama de x, y, z, a, certo? Então, essa expressão aqui, que a gente chama de expressão matemática, a gente vai ter agora como noção, e isso aqui, quando a gente escreve na linguagem matemática, a gente vai ter agora como uma expressão literal, ou uma expressão algébrica. Eu gosto mais dessa segunda parte, algébrica, certo? O que acontece aqui, ó? Por que ele chama expressão literal? Porque vem de letra, certo? Vem de letra. Geralmente são letras do nosso alfabeto que a gente vai representar, né? O X, tá certo? Na verdade, o X foi agregado para a gente, né? Mas é do nosso alfabeto, obviamente, na nova correção aí ortográfica, né? Então, essa expressão algébrica, certo? Ela vai ser composta por quem? Ela vai ser constituída tanto por a linguagem corrente quanto pela linguagem matemática, certo? Então, dentro dessa expressão literal, essa expressão algébrica, a gente vai ter termos, né? Isso aqui é um termo. Quando eu disse lá, o dobro de um número mais uma unidade, adicionada a 1, pronto. Eu tenho um termo, aqui o dobro de um número é um termo. Você percebe que eu tenho uma pausa?
o dobro de um número adicionado a uma unidade. Então, eu consigo perceber aqui que eu tenho dois termos, eu tenho dois procedimentos. Eu tenho que fazer o dobro de um número e adicionar a unidade, tá certo? Então, eu vou só... Isso aqui foi o que eu passei já da primeira aula até ontem, né? Que a gente fez aquela tabelinha. Aquela tabelinha é muito importante para vocês também. Agora aqui, eu estou trazendo para vocês como é que a gente vai chamar. A gente vai chamar sempre aquele de linguagem matemática, aqueles coeficientes com aquelas variáveis, aquelas letras. A gente vai chamar de expressão algébrica, tá certo? Então, eu vou copiar aqui, vou botar até um pouquinho mais lá para cima, vai ficar melhor. É bom que vocês ficam mais organizadinhos aí, ó. Expressões literais ou expressões algébricas. Então, vão ser o quê? São expressões que construímos quando passamos uma sentença da linguagem corrente para a linguagem matemática. Certo? Então, ó, toda a vida, minha gente, que você transformar da linguagem corrente para a linguagem matemática, aquela linguagem matemática vai ser a nossa expressão algébrica, certo? A partir de agora, vocês estão tendo o contato com esse termo, expressão algébrica, ele vai nos perseguir até o final deste livro, certo? Tudo agora para a gente vai ser expressões algébricas, tá certo? Então, o que é expressões algébricas? É aquela parte lá, você não tem a tabela aí escrita no seu caderno? É aquela parte lá que eu coloquei do lado esquerdo que tem linguagem matemática, certo? Quando eu coloquei x sobre 2, e eu falei que é a metade de um número, a expressão x barrinha 2, essa variável x, essa letra, com o meu número, o meu coeficiente 2, ele é a minha expressão algébrica, tá certo? Tudo bem? Toda vez que eu passar a sentença da linguagem corrente para a linguagem matemática, essa minha linguagem matemática vai ser a minha expressão algébrica. Ok, gente? Posso continuar? Vou lá, tem um espaço aqui, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Esse seguinte tópico, que ele coloca dentro das expressões algébricas. Ele coloca aqui, ó. Termos de uma expressão algébrica. Vou deixar só até aqui. O livro, ele diz termos de uma expressão algébrica ou literal. A gente vai utilizar mais esse termo aqui. Expressão algébrica. Certo? Então, ó. Deixa eu colocar aqui um exemplo aqui para vocês aqui, ó. Então, quando eu tenho algo mais ou menos parecido com isso aqui, ó.
2x mais 3y, por exemplo, certo? Aí aqui, eu vou ter o seguinte, ó. Se vai dar certo colocar aqui, mas eu vou tentar. A gente vai ter a parte numérica. A parte numérica são quem? Os números 2 e 3, certo? E a gente vai ter a parte literal, ou as letras, certo? Eu vou botar a parte literal, que é assim que o livro traz o termo, certo? Mas se você quiser colocar aí também, eu vou colocar a observação, as letras, para a gente ficar literal, geralmente os alunos, ou então você pode botar a parte algébrica e bota letras, também dá certo. Eu vou colocar aqui para ficar mais organizado. Como eu não tenho mais espaço, vou pedir para vocês que estão aí copiando, tirando print, me dê aí uma resposta, se já posso apagar. Pode ir, galera? Pronto, ó. Então, ó, toda vida que você tiver uma expressão algébrica, você vai ter a parte numérica e você vai ter a parte algébrica, ou a parte literal, certo? Você vai ter a parte numérica e a parte algébrica. E são o quê? São as letras, né? No caso aqui, X e Y. Certo? Então, a parte numérica, toda vez que falar numérica, a gente já sabe. Números. A parte algébrica ou literal, a gente sabe qual é. É as letras. Certo? Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Ó, vão aí para a página 81 e deram uma olhada aí nessa questão aqui. Deixa eu olhar que horas eu tenho. 4 minutos, tempo suficiente. Eu vou apagar aqui, certo? Eu estou na questão passo a passo da página 81. Ó. Página 81. Se eu fosse vocês, eu marcaria essa questão 1 aí. A primeira questão do passo a passo. Professor, está resolvida. Tudo bem, pessoal, está resolvido. Eu vou só comentar aqui. Certo? Uma questão muito simples do ponto de vista já da aplicação aqui, ele já melhora um pouco o nível. Ele diz assim, ó, faça a tradução para a linguagem matemática, certo? Ou seja, ele te deu a linguagem corrente, na letra A, ele disse que era o dobro de um número. Aí ele diz assim, ó, chamando o número de x, para escrever seu dobro, basta multiplicar por 2. Então, o dobro de um número, a resposta da letra A seria só 2x, certo? No B, ele diz assim, ó, o triplo de um número aumentado de 6 unidades. Grifa essa palavra aí, aumentado, porque na aula de terça e na aula de quarta, eu não tinha falado aumentado. Eu tinha falado somado, acrescido, adicionado. Aí vocês aprenderam aí uma nova palavra, aumentado. Então, você está dizendo que aumentou e está adicionando a mesma coisa. Então, o triplo de um número é 3 vezes x. Triplo de um número, o número não sei qual é, como ele fala aqui, ó. Usando o mesmo raciocínio da A, né? Então, a gente chama um número de x, para escrever seu triplo, basta multiplicá-lo por 3. 3x. Agora ele pede para aumentar 6 unidades. Mais 6. Somente isso, pessoal. Questão 1. Certo? Então, bota aí uma bolotinha aí na 1.
os meninos que colocam algum sinalzinho aí, então você já marca essa questão 1, porque esse exemplo aqui é o exemplo básico, certo? Eu estou dizendo que é básico, mas esse foi do ponto de vista, foi fácil. Mas nem tudo, não vão também achar que porque é básico é fácil, não. Tem algumas expressões, aliás, linguagem corrente, que a gente tem que prestar bem atenção para interpretar, tá bom? Não você pode errar por um descuido. É só olhar minha tabelinha que eu coloquei lá, né? Algumas diferenças sutis, né? O cubo da soma, ou a soma dos cubos, parece dar a ideia de que seja a mesma coisa, mas não é. São coisas diferentes, tá certo? Então, isso aqui era do passo a passo. E agora eu vou para a aplicação. E a gente vai ainda permanecer nessa mesma ideia de transformar a linguagem corrente em linguagem matemática, ou expressão algébrica, né, que foi o que a gente viu aqui, o último conceito, né? Lembrando que linguagem matemática e expressão algébrica, ou expressão literal, é a mesma coisa, tá certo? Ó, pessoal, na questão 1, eu posso ir para 1, minha gente? Pode dar tempo, não? Dá mesmo não. Terminou aqui. Pronto, vamos deixar isso para aplicação. Na verdade, eu vou deixar aqui para vocês. Dêem uma olhada lá no Google Sala de Aula, que eu vou anotar aqui as que eu vou tirar para vocês. Essa 1 dá para vocês responderem, certo? Eu vou colocar lá as questões para vocês, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção. Até a próxima semana. Tchau.